Olá, meus queridos, sejam bem-vindos ao quinto episódio do quadro Com a Palavra 2.0. Meu nome é João Victor Silvério e, como podem ter notado, dividirei hoje a mesa com o entrevistador convidado, que daqui a pouco irá se apresentar. Bom, só para relembrar, Com a Palavra 2.0 tem um objetivo específico, que vocês tenham um pequeno gostinho de conhecer nossos entrevistados, que são nossos docentes, e fiquem com vontade de vê-los mais vezes por aqui. Por isso, por meio das redes sociais, nos digam quem do departamento de História vocês querem ver mais vezes nesta mesa. Agora, por favor, meu caro, apresente-se aos nossos telespectadores. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao João e ao pessoal do canal de História pela oportunidade de fazer essa entrevista. Eu me chamo Antônio de Assis Soares, eu sou um aluno aqui do quinto ano de História da USP. Eu atualmente faço parte do Programa de Educação Tutorial do nosso curso, o PET, assim como do Laboratório de Estudos do Brasil do Sistema Mundo, o LabMundi. E atualmente eu estou 100% concentrado na finalização da minha graduação e no começo do meu mestrado. Uou! Antônio, seja bem-vindo à nossa mesa. Espero que dê tudo certo agora nesse final de graduação. Uhum. Espero que você desfrute do quadro, tanto quanto eu ando me desfrutando demais do canal e dos Uhum. quadros e conversando com os professores. Dito isso, como de praxe, o nosso videocast tem a iniciativa a partir da Bolsa Pub, do canal oficial do Departamento de História da USP, sob a coordenação do professor Daniel Gomes de Carvalho e o professor Gustavo Veloso. Então, gente, hoje nós estamos com o professor doutor recém-contratado do departamento, João Rodolfo Munhoz O'Hara. João O'Hara é graduado em História desde 2010 pela Universidade Estadual de Londrina, a UEL, onde, sob orientação do professor André Joanilho, defendeu a monografia intitulada Neo-Japanesque, Releituras e Representações sobre o Japão através do Rock. Em 2011, ingressou no mestrado pela mesma universidade e, sob orientação do mesmo professor, obteve, em 2013, o título de mestre com a dissertação A História como Heterologia, da concepção de história em Michel de Certeau. O doutorado do professor foi realizado entre os anos de 2013 e 2017, na Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, a nossa Unesp, onde, sob a orientação do professor Hélio Júnior, defendeu a tese Virtudes Epistêmicas na Historiografia Brasileira, de 1980 a 1990. É válido ressaltar que a sua pesquisa foi parcialmente desenvolvida na Leiden University, sob a orientação do professor Herman Pohl. Foi professor no Instituto de História da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, professor visitante na Queen's University, no Canadá, e possui 3 pós-doutorados, sendo 2 na Unesp e 1 na UNB. E o homem não parou por aí. João O'Hara simplesmente organizou e desenvolveu o catálogo histórico de teses e dissertações da área de história de 1942 a 2000, que possui atualmente quase 5.000 teses e dissertações entre os períodos citados, o qual vem se expandindo também cada vez mais. E professor, então, com isso, seja muito bem-vindo à nossa mesa. Eu já começo dizendo que quando eu fui pesquisar sobre o catálogo histórico das teses e dissertações, eu fiquei surpreso. Eu fiquei assim, gente, como que veio essa ideia na cabeça? Obrigado, pessoal, pelo convite. Obrigado, pessoal, que vai estar em casa assistindo. É um prazer estar aqui com vocês. Esse catálogo, nossa, ele foi um resultado de um pouco de uma frustração ao longo do doutorado, para a dificuldade de achar informações sobre esses trabalhos, né? E aí, trocando ideias com alguns colegas, eles acharam que a ideia seria uma boa. Aí eu apresentei o projeto para editais de bolsa de pós-doutorado, né? E aí, então, primeiro com uma bolsa do PNPD, o antigo, né? Finado PNPD, infelizmente, né? Da CAPES na Unesp em Assis. Depois com uma bolsa FAPESP na Unesp em Franca, né? E depois eu continuei nos meus primeiros anos lá, depois que eu passei na UFRJ em 2019, continuei o projeto por lá. E aí ele está parado mais ou menos desde a pandemia. Eu estava na fase de consulta, né? Indo às bibliotecas e aos arquivos para
fazer checagem de grafias de nomes e de títulos, essas coisas, e tá parado aí desde então, em parte por falta de financiamento, em parte porque as outras obrigações vão aparecendo, mas o objetivo agora é retomar, a partir desse ano, do próximo ano, retomar esse trabalho de verificação e continuar aí verificando os dados que já constam e quem sabe, né, encontrando coisas novas e adicionando aí. Uhum. Nossa, professora, incrível, incrível mesmo. Eu fui verificar, eu li a matéria que você deu para o Café História, Uhum. Café História. Eu modestamente achei incrível isso de ter você querer colocar todos esses acervos, teses, dissertações, porque ajudam Sim. muitos alunos graduandos que vão Uhum. entrar no mestrado, que Uhum. estão no mestrado ou no doutorado para consultar. Então, assim, é um trabalho que eu fico pensando, gente, muito difícil mesmo. E eu quero um dia trazê-lo aqui só para conversar sobre isso, como que foi o surgimento e como que vai voltar, porque aí Vamos. é muito importante isso. 100%. Volto com muito prazer. Vamos dar início às perguntas? Bora. Então vamos lá. Eu adoro esse início desse bloco de perguntas. E vamos ser direto. Quem é o João Rodolfo Munhoz O'Hara e quem é o professor João O'Hara? Existe mesmo essa dupla personalidade? Ahn, ah, eu geralmente mantenho as coisas razoavelmente separadas, assim, né? Então, por exemplo, o uso de redes sociais, né? Algumas redes sociais eu uso mais para conectar com colegas, conversar com colegas, e eu tenho um espaço mais pessoal meu, que é, daí é aquele tipo de perfil privado, né? Ah, mas é aquela coisa, né? Claro que muitas coisas do lado pessoal acabam, né, transbordando para prática profissional, digamos assim. E como na nossa carreira a gente não tem muito, não tem aquela coisa do expediente certinho, né, das 8 da manhã às 6 da tarde, coisa desse tipo. Então acaba que o profissional também às vezes transborda para o pessoal, né? Eu também gosto muito de trabalhar no meu escritório em casa, então enfim, né, não tem uma separação muito bonitinha, muito limpinha entre as duas coisas, não. É, as coisas acabam se misturando bastante na minha vida. Acho que uma experiência que eu gosto bastante do ofício do historiador é exatamente que grande parte dos insights e perspectivas para o meu próprio trabalho vem em momentos que eu não estou esperando. Alguma coisa dispara um pensamento na minha cabeça e a partir disso eu ressignifico algo que eu estava estudando, algo que eu estava lendo. Eu acho que tem muito da vida do historiador no seu trabalho. Eu acho Uhum. que isso é muito importante, mas também é importante a gente saber separar isso, né? Porque É. a gente não pode trabalhar a todo momento. Eu brinco que é uma benção maldição, né? Quer dizer, depois que você, né, faz a formação em história, a gente ganha, né, muitas ferramentas para pensar o mundo. Mas ao mesmo tempo dificulta um pouco a gente tem que se esforçar para desligar, né? Então você vai sentar e assistir alguma coisa, você tem que se esforçar ativamente para não ficar, olha, né, essa característica ou esse pedaço desse filme ou desse livro, né? Você tem que se esforçar para não deixar aquele momento de descanso acabar virando mais um momento de hora extra de trabalho, né? 100%. Que muitas vezes acaba virando. E que muitas vezes acaba virando. Mas, professor, eu acho que aqui a gente vai fazer uma pergunta que ela é uma pergunta que talvez você já tenha respondido, mas eu acho que ajuda a gente a pensar um pouquinho sobre a sua trajetória, né? Por que você escolheu fazer graduação em História? No ensino médio, os primeiros 2 anos do ensino médio, eu tinha praticamente certeza de que eu ia para a área da tecnologia. E eu, enfim, estava estudando, me preparando para fazer o vestibular para a ciência da computação. Mas aí, lá pela metade do segundo ano, do ensino médio, eu comecei a ler algumas coisas diferentes, assim, entrei em contato com a obra do Marx. E eu tenho hoje uma memória muito mal definida, assim, uma memória muito difusa, muito opaca, né? Mas
encontrar no Marx uma caracterização da história como a ciência das ciências, né? E a centralidade do papel da análise histórica para o pensamento do Marx. E aí resolvi mudar. E no terceiro ano, quando chegou a hora de me inscrever para os vestibulares, eu estava empolgadão e me inscrevi para fazer o vestibular de História. No primeiro momento, meus pais nunca senti aquela pressão dos meus pais por fazer esse ou aquele curso, mas como foi uma mudança meio repentina, eu senti que às vezes eles ficaram na dúvida, né, se eu ia embalar no curso ou não. Essa minha enfim, paixão com a obra do Marx acabou dando lugar a outras paixões que eu fui conhecendo, né? Outras paixões intelectuais que eu fui conhecendo ao longo da graduação. Acabei gostando do curso. Na época, né, entre 2007 e 2010, estavam acontecendo muitos concursos, né? E aí a perspectiva de trabalho na carreira acadêmica parecia uma opção bastante viável, né? Eu acabei fazendo essa opção, né? E fui seguindo meus estudos aí dentro da disciplina para chegar até aqui. 2010 realmente foi uma época de ascensão. Só de pensar que nós já tivemos essa época de bolsas, que as coisas pareciam que realmente estavam fluindo, e de repente vai chegando Sim. 2015, 2016, e o negócio começa, gente, a decair numa... A gente degringolou bastante. Exato. Era o final do meu doutorado e em 2015 eu passei metade do ano lá na Holanda, né? E eu acompanhando as notícias, porque os primeiros meses da Bolsa FAPESP eu ainda não tinha feito a conta lá, eles me pagavam em reais para fazer o câmbio. E sempre, no dia que saía o pagamento da FAPESP, acontecia me fugiu o nome do presidente da Câmara, mas o presidente da Câmara, né, lá, o Cunha. Eduardo Cunha, soltava mais uma bomba, e aí o câmbio explodia, e aí eu perdia um dinheiro da minha bolsa, e eu ficava desesperado, aí vão acabar as bolsas, vão acabar os concursos, o que eu vou fazer? O final do meu doutorado foi nisso. Então, o começo do mestrado era aquela beleza, né? É uma carreira viável, vai dar certo, vai ser legal. E aí o final do doutorado é, pelo amor de Deus, Deixa eu me formar, deixa eu me deixa eu formar. terminar isso aqui. Pelo amor de Deus, o euro é 2,50, por Deus do céu. Pois alguma é. Professor, entrando nesse bloco agora da sua área específica, onde você está trabalhando aqui, numa brevíssima síntese, eu tenho curiosidade disso, porque Eu também. eu acho que se a gente trouxesse cada um, o Pedro Telles, o Elias, cada um vai responder alguma coisa. Mas uma brevíssima síntese. O que é teoria da história? É uma pergunta. Não é uma pergunta de R$1 milhão, né? Como a gente usaria a expressão, porque né, ninguém vai te pagar R$1 milhão para oferecer a resposta correta. Mas a gente gosta de pensar que é a área, né, a especialização dentro da história que pensa a respeito da própria disciplina, né? Pensa a respeito de problemas de ordem mais conceitual, de ordem mais abstrata, né? E que tocam preocupações da disciplina. O problema é claro, né? Vocês já devem pensar, né? É que é uma definição absolutamente vaga, né? Então, mas existe então essa dinâmica de agendas que se desenvolvem sob esse guarda-chuva, né? De ser uma área, a área especializada na tarefa reflexiva, né? Na tarefa da disciplina pensando-se a si mesmo, né? E aí, para alguns isso significa trabalhar mais com questões de ordem epistemológica, sobre o que é conhecimento histórico, como que nós adquirimos conhecimento histórico. Tem gente que trabalha mais na parte ligada à história da historiografia, e pessoas que desdobram trabalhos sobre problemas de fundo
nas nossas relações com o passado, né? Sobre o que é tempo, o que é temporalidade, o que é historicidade, como que é pensar o humano enquanto um ser histórico, e por aí vai. Então, tudo isso acaba ficando debaixo desse guarda-chuva vago que a gente coloca como teoria da história. Nossa, é uma resposta bem complexa. Como toda pergunta sobre teoria, a resposta é sempre tão complexa quanto a pergunta. Exato. Você é suspeito pra falar porque você adora Eu teoria. gosto muito de teoria, Gosto muito de principalmente teoria. porque eu entendo pouco sobre teoria. Acho que uma das coisas que eu percebi quando eu comecei a aula de teoria da história no final agora da graduação é que, eu não sabia o que era teoria da história, mas eu já estava escrevendo sobre história há 4 anos. E eu acho que a perspectiva que a teoria sempre me traz, assim, não é necessariamente um deserto de ideias, mas é como se organiza um certo tipo de conhecimento histórico. Eu acho que isso é muito fértil para qualquer historiador e historiadora de pensar como é que você faz aquilo que você se propõe a fazer. E principalmente agora que eu estou preparando meu mestrado, comecei a ler coisas como Reinhard Koselleck, que é aquela galera da história dos conceitos. E tem uma coisa que é difícil de fazer, é ler um alemão. Então agora essa bucha eu peguei para mim. Mas professor, seguindo ainda nesse bloco, a gente gostaria que você elencasse 3 desafios historiográficos no estudo da teoria da história. Tá. Bom, tem algumas formas diferentes da gente entender a pergunta. Vou ver se espero que atenda, né, a expectativa de vocês. Existe um desafio que eu acho que é mais de ordem de procedimento ou de método, né, tem a ver com o fato de que o nosso treinamento como historiador dificilmente nos prepara para lidar com, por exemplo, as formas de trabalho dos filósofos, né, que, enfim, tem aquela coisa do rigor conceitual, consistência lógica, capacidade, né, de reconstruir argumentos, etc., né? Análise conceitual. Então, acho que não é bem um desafio historiográfico, é mais um desafio metodológico mesmo, né? Mas envolve se familiarizar, né, com essa nova forma de proceder. Agora, pensar em desafios, assim, 2 ou 3 questões que, digamos, estão na ordem do dia, né, no estudo da teoria da história. Me parece uma delas tem a ver com o problema do tempo histórico, né? Então, a gente tem projetos se desenvolvendo aqui no Brasil e fora, né? Aqui no Brasil, é difícil citar nomes porque a gente sempre acaba esquecendo de mencionar alguém, né? De cabeça, sim, mas quem tem se destacado bastante é o professor Rodrigo Turim, lá na Unirio. Tem um trabalho muito, muito interessante. O professor Hélio Rebelo, que foi meu orientador no doutorado, tem avançado no projeto. A gente está recebendo a professora Maria Inês Mudrovcic, que é da Argentina, mas também está passando um tempo aqui no Brasil, também tem um trabalho interessante sobre tempo histórico. Essa é uma área que tem crescido bastante, um pouco na esteira, né, do Koselleck, um pouco na esteira do Hartog, mas também por uma outra via, né, principalmente na reflexão sobre antropoceno, né, tempo histórico no nosso período de esgarçamento da historicidade ou qualquer coisa desse tipo. Então esse é um primeiro grande desafio contemporâneo, assim. E o outro é uma certa... A gente está lidando com uma certa desorientação frente a ataques à disciplina, né? Então, existe uma... Eu não vou caracterizar como uma crise de credibilidade, mas esses ataques visam criar uma crise de credibilidade em relação à história feita pelos historiadores, né? E nem sempre os historiadores têm sido bem-sucedidos em articular boas defesas da disciplina e do porquê que vale a pena, né, continuar dando crédito à pesquisa de historiadores a respeito de determinados fenômenos, né? E eu acho que penso, né, que a área de teoria está bem equipada para oferecer, se não boas respostas prontas, pelo menos melhorar os termos da discussão, né? Para que a gente seja capaz de, então, dizer o que o historiador faz, por que vale a pena seguir fazendo isso, né? E não abandonar e fazer outra coisa, né? E o porquê e da onde vem, né, digamos assim, a credibilidade daquilo que o historiador está dizendo.
acho que seria nessa direção. Não sei se era, não sei bem se era isso que vocês queriam, mas... Nossa, foi melhor do que eu pensava. Me deixou refletindo sobre várias coisas. Ele falou sobre... O professor falou sobre abandonar. Antônio, você já pensou em abandonar o curso em algum momento? Eu nunca pensei em abandonar o curso, mas esse não era o primeiro curso que eu ia fazer. Na realidade, eu ia fazer artes visuais e eu consegui passar em artes visuais na UFPE, mas eu passei em artes visuais e aqui na USP em 2020. Um ótimo ano para passar na faculdade. E frente às dificuldades pandêmicas e a dificuldade de projetar um futuro, eu achei que seria mais seguro permanecer em São Paulo para estudar história. Então, eu nunca pensei em sair da história, pelo menos até agora. Mas quando eu comecei, eu não vinha para cá. Temos um professor que antes estava na área de tecnologias e foi para história, alguém que estava na artes visuais. Esse é um mundo com muitas descobertas. A história realmente... A história é uma mãe, ela consegue trazer todo mundo. Traz todo mundo. Bom, pessoal, a próxima pergunta que o Antônio vai fazer, como vocês sabem, toda vez que eu chamo alguém aqui, eu trago um convidado especial, eu deixo especialmente nesse quadro que ele elabore uma pergunta específica, pode ser historiográfica ou não, para o professor. Então, Antônio, por favor, faça as honras. Professor, eu particularmente gosto muito de música do leste asiático, assim, tem muitas músicas, tem muitas bandas que eu curto ouvir, e eu me surpreendi positivamente quando eu vi o título da sua monografia, né? Que a gente já falou, mas eu vou repetir aqui: Neo-Japanesque, releituras e representações sobre o Japão através do rock. E eu percebi, e por favor me corrija se eu estiver errado, que na sua pós-graduação você parece ter se afastado desses temas relacionados à história cultural. Então eu queria te perguntar, o que te motivou a fazer esse trabalho na sua graduação? E uma pergunta que tá meio ancilar essa o que você estava ouvindo de rock japonês quando você estava escrevendo isso? Esse TCC, a ideia inicial dele surgiu depois de eu fazer a disciplina de antropologia. Lá no curso, quando eu entrei, a gente tinha acabado de passar por uma reforma curricular lá em Londrina. E entre as disciplinas, né, que eu já fiz desse então currículo novo, que desde então eu já soube que já mudou, né, mais algumas vezes, mas tinha essa disciplina de antropologia. E aí, enfim, eu já era um fã de rock japonês né, desde antes. E aí me surgiu essa curiosidade, né, de talvez fazer um trabalho, né, mais ligado à história cultural, mais ligado à antropologia, sobre o rock japonês. Só que, infelizmente, a professora que era designada pelo Departamento de Sociais para dar disciplina de antropologia, professora excelente, só que ela era temporária. Então, ela não podia, mesmo que o contrato dela fosse até o final da minha graduação, ela não poderia me orientar em função de limitações de estrutura de trabalho mesmo, né? Eu conheci o professor André Joanilho. A princípio eu era meio que um agregado do grupo, né? Na verdade, quem o conheceu primeiro foi a minha namorada da época, né? Eu ia acompanhá-la no grupo de estudos e acabei ficando, né? E o professor André Joanilho, eu não tinha comentado então, né, sobre a curiosidade desse TCC com ele ainda. Mas ele sabia que eu tinha interesse em teoria da história. Só que o professor André Joanilho, ele falava para mim assim, não, eu não oriento trabalho em teoria da história. Né? Ele era da área de contemporânea, né? Eu não oriento trabalho em teoria da história. Ele trabalhava com história cultural. Na época ele estava desenvolvendo um projeto sobre fotonovelas. E então, no grupo de estudos lá, ele estava passando textos de história cultural para os orientandos começarem a se familiarizar com a área. E eu fui gostando. E aí, como ele tinha esse veto, né, aos trabalhos de teoria, eu tinha essa ideia na gaveta e falei assim, professor, e se eu fizer, então, esse trabalho aqui, né, o que você acha? E ele topou, né, e aí saiu esse TCC. Ele é sobre uma banda japonesa chamada Kagra, que já não tá mais na ativa, né, e eles
fazem parte de um movimento artístico do rock japonês chamado Visual Kei. No caso do Kagura especificamente, a estética ela fazia releituras de estéticas de períodos clássicos japoneses. Então, tiveram álbuns, por exemplo, com grande influência de estética do período Heian, na história japonesa e tal. E aí eu me propus esse trabalho de tentar estudar um pouco como que era, né, como funcionavam essas releituras, né? E na época, foi em 2010, 2009 a 2010, eles vieram fazer um show no Brasil. E aí eu pude ir ao show, majoritariamente como fã, mas é aquela coisa, né? Aproveitei assim e fiz algo como uma observação participante ali do show. E, enfim, né? Essa despesa é de trabalho. Eu tô comprando esse ingresso na pista premium. Do meu trabalho. Exatamente. E aí saiu esse trabalho. Ele não ficou exatamente como eu queria, mas, enfim, saiu ok para um TCC. Uhum. E aí, como eu tive essa experiência com o professor André Joanilho, ele, enfim, viu como eu trabalhava, gostou, enfim, de como eu trabalhava, funcionou a parceria. E aí ele então falou, tudo bem, você quer fazer mestrado, então pode fazer um projeto mais teórico que eu oriento. Uhum. E aí um dos autores que a gente tinha lido, né, juntos, era o Michel de Certeau. E aí eu propus essa ideia para ele aceitou, e aí eu acabei indo aí definitivamente mais para a área de teoria da história. O professor que não queria teoria resolveu orientar o professor para a teoria. Pois é, eu nunca entendi muito bem assim a reserva. Eu fico pensando se talvez fosse um receio de, enfim, ele não sabia quem eu era, não sabia como eu trabalhava e vai saber o que vem aí, né? Mas depois, né, como a gente já tinha estabeleceu essa conexão, essa relação, acho que ele se sentiu, né, mais confortável para, tá bom, não vai vir nada de muito maluco, né? Enfim, e aí era um autor que a gente tinha lido juntos, né, pelas primeiras vezes. E aí, enfim, graças também ao André Joanilho, professor André Joanilho, que eu fiquei conhecendo o professor Hélio Rebelo, lá da Unesp. E ele me falou assim, você quer estudar teoria de verdade? Então vai lá com o Hélio, né, que é o melhor que você vai, né, o melhor professor aqui da especialidade, em que você não vai precisar se deslocar muito, né? Aí o professor Hélio foi da minha banca, da dissertação de mestrado, e aí a gente conversou e aí desenvolveu juntos o projeto do doutorado, e aí o resto é história. O resto é história. Bom, professor, nós entramos agora num tema que eu sempre gosto de fazer essa pergunta, porque, assim... Utilidade pública. É utilidade pública e me deixa triste. Porque, Também. assim, todos os professores que já passaram por essa mesa deram um spoiler sobre... E eu falei assim, eu não tenho mais optativa para fazer. Diante disso, professor... Há alguma optativa que você gostaria de ministrar, que está assim, já rondando a sua cabeça? Você fala assim, já estou pensando, já quero escrever sobre isso. E se possível, temos a honra de ter um spoiler? Claro, eu tenho algumas ideias, enfim, eu ainda não sei, não estou plenamente familiarizado, né, com a questão do cronograma, né? Então, esse semestre eu estou dando 2 obrigatórias, semestre que vem também 2 obrigatórias, semestre estou dando metodologia, semestre que vem vou dar teoria, acho que teoria 2, né, nesse processo de transição do currículo. Então, não sei quando vai ser possível, né, encaixar uma optativa. Mas eu tenho algumas ideias, assim, dentre as quais a principal que eu gostaria muito de dar é uma optativa sobre dependência epistêmica e confiança, que tem a ver um pouco com o meu projeto mais recente, que lida com o problema de que
os agentes de conhecimento, os sujeitos de conhecimento, né, nós não temos conhecimento de primeira mão de tudo que a gente diz saber, né? Então, eu sei qual é a minha data de nascimento, mas eu só sei qual é a minha data de nascimento porque outras pessoas me falaram, porque consta num documento, né? A gente sabe que, né, a entrevista está sendo gravada, mas a gente não sabe exatamente como funciona a câmera. A gente, né, supõe que os engenheiros que projetaram a câmera, né, fizeram um bom trabalho. Então, quando se refere a coisas dessa nossa dependência em relação a outras pessoas para conhecer o mundo, a gente fala de uma dependência epistêmica, né? Então, a gente precisa fazer isso, em parte porque nós não temos, ninguém tem o tempo de conhecer absolutamente tudo sobre o mundo, né? Mesmo que quisesse, nem o tempo, nem os recursos, né? E, em parte, também porque enfim, nossas maquinarias de produção de conhecimento hoje são tão especializadas, né, que muitas vezes, mesmo que a gente tivesse tempo e recurso em quantidades muito maiores do que a gente tem, ainda assim a gente não conseguiria, né, eu não conseguiria ser, além de historiador, um físico de partículas e um chefe com estrela Michelin e um guitarrista rockstar, né? Enfim, tudo isso envolveria conhecimentos de tal forma especializados que começam a requerer certas aptidões das quais eu não disponho, né? Então a gente depende de outras pessoas para isso. E o conhecimento histórico, né, é um exemplo que aparece frequentemente nas obras dos filósofos, dos epistemólogos sociais, né? Epistemologia social é o nome dessa parte da epistemologia que lida com esses problemas. Mas eles raramente desenvolvem para além desse exemplo pontual, e aí o meu objetivo é focar, né? Desenvolver isso. Quer dizer, a gente só conhece coisas da história porque a gente leu livros de história. E a gente confia que os historiadores fizeram bem o seu trabalho, né? A gente tem uma série de sinais sociais que nos indicam, né? Nos dão ou não dão credibilidade para quem a gente está lendo, etc, etc, né? Mas a parte mais controversa do trabalho é a de afirmar que mesmo historiadores entre si confiam nos trabalhos uns dos outros, né? Então, mesmo que eu fosse um excelente historiador de Brasil Império, o que eu não sou, nem de perto, mas mesmo se eu fosse um excelente historiador de Brasil Império, eu seria incapaz de produzir sequer uma boa questão de pesquisa, né, se eu não aceitasse o resultado de trabalho dos meus pares, né? Eu muitas vezes não tenho a capacidade prática e nem em princípio de refazer o trabalho de todos os meus colegas para verificar se aquele trabalho é bom mesmo, né? Então, eu dependo dele e preciso confiar, né, nos meus colegas, sequer para ser capaz de produzir alguma coisa nova, né? E essa é uma ideia parece um pouco contraintuitiva, pelo menos para digamos assim, o senso comum, né? A gente é acostumado a pensar não só o historiador como um pesquisador solitário, né, individual, mas também um pouco nos moldes do gênio romântico, né? Que o indivíduo sozinho nos arquivos e que, devido a um achado brilhante ou um insight brilhante da sua mente, né, vai desenvolver a sua obra que vai revolucionar a historiografia. E, enfim, essas constatações da epistemologia social vão um pouco contra, né, essa imagem, minam um pouco a credibilidade dessa imagem do gênio solitário. Então eu gostaria de dar uma optativa sobre isso, né? Tenho planos, não sei quando eles vão ser efetivados, mas vai um pouco nessa direção. Eu com certeza sairia dessa disciplina. Eu acho que eu nem sairia, porque eu ia questionar tudo. Eu ia sair questionando. Sim. Eu ia ficar com vários questionamentos. Eu já fiquei enquanto o senhor falava. Acho que a única certeza é que é muito difícil ser um polímata no século XXI. É muito difícil ser um polímata no século XXI, para não dizer quase impossível. Para não dizer quase impossível.
Caramba, professor, eu genuinamente fiquei com muita vontade de fazer essa disciplina optativa. Eu falei que essa pergunta é frustrante. Ela é muito frustrante. Ela é frustrante para nós que Ai, estamos já saindo. Mas tudo bem, eu faço de ouvinte no mestrado. Professor, agora a gente conversou um pouquinho, né, sobre as suas experiências com seus orientadores e também com as preferências que os orientadores podem ter, né? E a gente gostaria de saber quais são os temas que você gostaria de orientar e quais que você acredita que são os temas menos pesquisados na área de teoria da história. Tá. Bom, eu tive a experiência de orientar alguns TCCs lá na UFRJ, né? Lá existe, né, o TCC. Embora a gente raramente tenha qualquer tipo de capacidade de controle, né? Os alunos vêm com as ideias e a gente basicamente guia, né? Ah, você quer fazer isso? Então vamos fazer, né? E ajuda a elaborar o trabalho, né? Aqui eu sei que não tem, né, o TCC, mas tem essas bolsas de iniciação científica, Bolsa PUB, né? Que são oportunidades de entrar em contato aí com a pesquisa. Enfim, claro que como um pesquisador participante da área, né, eu tenho as minhas preferências, né, de trabalhos a serem desenvolvidos na área. Então, eu particularmente gosto muito do lado mais teórico, digamos assim, né, de trabalhos que lidam com problemas propriamente epistemológicos, né, sobre conhecimento histórico, enfim, e problemas de ordem conceitual a respeito disso, né. Mas eu também tenho, né, a frente de trabalho mais ligada à história da historiografia, né? Tenho experiência com história da historiografia brasileira universitária. Então, meu período aí, né, pelo menos aí anos 50, 60 em diante, né, que é o período em que aos poucos a historiografia brasileira vai tendo o seu centro de produção transferido para dentro das universidades, né? Processo que vai se consolidar só lá pelos anos 80, né? Mais ou menos. Então, também tenho bastante interesse, né, em alunos que queiram estudar aí, esse período da historiografia brasileira, né? Mas, enfim, eu estou aberto a ouvir, né, ideias de alunos em áreas congêneres, né, que queiram aí desenvolver suas pesquisas. A USP tem esse edital de auxílio, né, a novos docentes, e no edital consta lá que a gente pode transformar uma parte desse dinheiro numa bolsa, né? Depois, agora, mais depois de maio, parece que vai ter também edital PIBIC, edital PUB. Então, espero aí logo poder chamar, né, abrir chamada aí para alunos que estejam interessados em desenvolver trabalhos nessas áreas. Sobre os temas menos pesquisados, é difícil saber. Por exemplo, uma parte da teoria da história que eu acho que é bastante inchada, assim, tem muita gente trabalhando, e não quer dizer que não tenha tanto problema assim, não. Tem bastante trabalho para ser feito, né? E, além de tudo, tem muita gente trabalhando nessas muitas questões. É a área que lida com problemas dos limites entre história e literatura, né? Então, o último evento que a gente teve, a gente tem um evento bienal da área, né? O SNHH. E o último evento que eu participei, lá em Ouro Preto, o maior simpósio temático de longe era o de História e Literatura, né? Então, assim, pode parecer que o tema que eu vou mencionar agora pode parecer meio estranho eu dizer que ele é menos pesquisado, mas existe uma série de problemas teóricos envolvidos em considerar, quando a gente começa a pensar sobre a estrutura narrativa da cognição histórica, né? Como a gente organiza o nosso conhecimento histórico, né? Mentalmente. Então, existe uma veia de autores, né? Um grupo de autores que vai afirmar que não só a narrativa como forma textual, mas essa organização mental que nós fazemos, né, de raciocínio, é uma organização narrativa. Isso levanta problemas, né? E eu vejo esses problemas, em particular, como algo que ficou para trás, né? Era algo que estava ali
no que a gente costumou chamar de o período do narrativismo, né? Anos 90, começo dos anos 2000. Tem um autor em particular que eu gosto, que é o Louis Mink, um filósofo norte-americano. E eu acho que tem insights ali que ficaram subdesenvolvidos porque, enfim, o campo andou para outra direção, né? Eu acho que ali tem bastante coisa com potencial interessante de ser desenvolvido, né? Então, assim, se eu tivesse que incentivar para algum lado, né, apontar para alguma questão que eu gostaria de ver desenvolvida, eu apontaria para esse lado aí. Então, pode parecer estranho, né, narrativa, sendo que né, história e literatura é um negócio tão cresceu tanto, né? Mas é um aspecto muito específico, né, da narrativa e que eu achei que acabou ficando para trás e que valeria a pena retomar. Sim, eu acho que uma questão que muito me pega, agora que eu estou pensando um pouquinho sobre teoria, eu comecei a ler, por exemplo, o texto do Hayden White, Meta-História, quando ele vai discutir as diferentes formas de se pensar as metáforas históricas e as construções narrativas que cada um dos autores privilegia, então alguns com ironia, outros mais metafóricos. Acho que é uma forma de se pensar a história que pensa menos o acontecimento ou a narração histórica, mas sim como a gente vai narrar essa história. E só foi a partir desse ano que eu comecei a pensar sobre isso. Não só a narração, mas o que essa narração traz de implícito. A forma como eu narro também traz um peso para a história que eu estou contando. Tem uma expressão que enfim, os colegas às vezes usam, que é o conteúdo da forma. Né? Quando você escolhe a forma, né? Enfim, a gente elabora a forma ou pensa a forma, né? Essa forma está carregada de coisas que afetam, né? Afetam o sentido que a gente dá, né, para aqueles acontecimentos, aquele processo que está sendo narrado ali. Bom, nós chegamos ao bloco final e às duas últimas perguntas. Professor, como docente acadêmico, atualmente qual o maior desafio você acredita que estejamos enfrentando? Eu acho que a gente tem um desafio bom que tem a ver com a pluralização, né, do corpo discente. Acho que exigiu e exige ainda, né, dos professores muitas vezes repensarem a estrutura do curso, a condução do curso, as ferramentas pedagógicas, né, justamente para pensar, né, uma universidade não só mais inclusiva, né, mas também, de uma certa forma, capaz de lidar com questões que não estavam postas antes, né? E eu acho esse é um desafio muito bom de se ter, né? Mas a gente também tem alguns desafios ruins, assim, que tem a ver principalmente com a questão de como nós organizamos socialmente o trabalho acadêmico, né? Então tem a ver com os tipos de cobrança, os sistemas de incentivo, né, em que nós trabalhamos. Então, por exemplo, né, em relação ao ensino universitário, né, existe, né, a previsão do regime de trabalho. Você vai dar 2 disciplinas, você vai dar X disciplinas por semestre, né? Mas para a integração desse elemento ensino, né, nas avaliações a que nós somos submetidos, né, ainda às vezes deixa a desejar, né? O ensino aparece como alguma coisa meio ou acessória ou de segundo plano, né? Numa avaliação, por exemplo, em edital de distribuição de recursos e tudo mais, né? Então, claro que cada professor, né, tem a liberdade de escolher onde vai investir sua energia, né? Mas, digamos assim, no mesmo regime de trabalho, o professor que despende mais energia para, enfim, dinamizar suas aulas, para, enfim, se esforçar para trazer sempre questões, bibliografia nova para os alunos, ou estar sempre no pleno domínio da bibliografia, mesmo quando envolve textos que não tinha lido antes e que passou a ler graças a demandas de estudantes e tudo mais. Tudo isso demanda tempo, demanda energia, né? E aí
o professor que escolhe fazer isso acaba sendo penalizado, né, digamos, em editais de distribuição de bolsa, do que o outro que, enfim, tomou a decisão, que também é plenamente legítima, né, mas uma decisão de focar nos produtos que são quantificados, né, e valorizados, mais valorizados para esses editais, né, então você tira um pouco o pé do acelerador na parte do ensino, pisa um pouco mais no acelerador na parte da pesquisa, de produzir artigos, de participar de eventos, porque no final das contas, né, os editais de distribuição de recursos vão pontuar muito mais, né, esse aspecto da produção intelectual do que a energia que você despendeu no ensino, né? E aqui não se trata de dizer que um está certo, outro está errado, mas de pensar, enfim, que são consequências de escolhas nossas, né? Nós fazemos a universidade, a gente sabe que tem uma pressão externa, etc., mas na hora de elaborar os baremas, né, esse barema, ele é fruto, né, de disputas e de projetos, né, diferentes concepções do trabalho do docente universitário, e aí a gente tem que lidar com isso, né, e mais pensar, né, sobre as consequências desse sistema de incentivos que a gente tem hoje, desses sistemas de avaliação que a gente tem hoje, né, e aí quando a gente tem reclamações sobre professores ou alunos que não estão se dedicando tanto quanto alguém acha que deveria na sala de aula, né? A gente tem que parar e pensar, né? Mas o incentivo todo tá para que você gaste o menos de energia possível ali na sala de aula, e né, tanto da parte dos professores quanto da parte dos alunos, né? Para conseguir a bolsa, para conseguir né, o apoio de pesquisa, ou, enfim, o que quer que seja. E aí a gente precisa lidar um pouco, né, com esse cenário que a gente está enfrentando. Esse é um desafio que eu acho que não é tão positivo, ou pelo menos não é tão interessante de enfrentar quanto o desafio positivo que eu falei antes. Frustrante. Simplesmente frustrante. E professor, chegando agora no final da nossa entrevista, para nossa última pergunta, o que nós graduandos podemos esperar de você e da sua disciplina? Boa pergunta. Assim, as disciplinas de teoria da história, elas, né, como eu falei para vocês, elas costumam ter a sua dificuldade muito em função de que elas lidam com objetos que não são, enfim, poucas pessoas, ou né, se é que tem alguém, veio fazer história pensando, né, que ia fazer teoria da história, né? É uma coisa que não aparece, não está no radar de principais preocupações de quem escolhe fazer o curso de história, e são procedimentos um pouco diferentes, né? Uma forma de trabalhar um pouco diferente. Os textos têm lá suas dificuldades particulares, né? Então, nas minhas disciplinas, vocês, né, os alunos enfrentam esses textos, né? Mas eu tento sempre incentivar, né? Gente, né? Mesmo nós, professores do setor de teoria, também não entendemos textos assim na primeira aleitura dinâmica do texto, né? A gente também precisa sentar, né? Pensar, digerir, né? Então, acho que as minhas disciplinas que os alunos podem esperar é um pouco isso, né? Os textos são um pouco difíceis, mas esperar, né? O tanto quanto eu posso incentivar os alunos a enfrentarem, né? E eu sei que né? Tenho falado para os alunos agora da quarta noite, da sexta tarde, que eu sei que é difícil, né? Também passei, não faz tanto tempo assim que eu passei, estava do outro lado, né? Da sala de aula, e passei pelo processo, mas enfim, que perseverem, né? Que esse esforço intelectual acaba dando frutos, né? Não são frutos que aparecem na velocidade que a gente queria, talvez, né? Mas, né, aos pouquinhos, né, a gente vai colhendo, né, o resultado desse trabalho, que é árduo, é cansativo, né? Às vezes é maçante, mas o resultado vem no final. Eu gostaria só de retomar um assunto, uma coisa que a gente falou sobre o frustrante na questão anterior.
porque realmente é muito difícil o professor acadêmico, docente acadêmico, tem que lidar com a sala de aula, tem que fazer todo um preparatório de ensino, preparar textos, e ao mesmo tempo, para você ter recursos, para você ter bolsas, para você ter ofertar isso no mestrado, ou até na própria graduação, no doutorado para os seus alunos, o que pesa é a quantidade de pesquisas que o professor está fazendo, o tanto que ele está publicando. Então, assim, a balança fica difícil. Então, eu vejo como isso como algo frustrante, porque, como o senhor disse, às vezes tem que dar um freio em um lugar e acelerar em outro. E aí tem que dar, às vezes, frear em um lugar e acelerar no outro. E como conciliar isso tudo, né? É muito difícil. E é uma coisa que não está muito nas mãos de vocês, porque é aquela coisa, é aquela pressão externa que vem, é externa. Você tem que ter pesquisa, você tem que publicar para você ter chances de bolsas, não só para você, mas para os seus alunos, para os seus alunos de mestrado, de doutorado, de graduação. Sim. É uma coisa que realmente caberia um grande debate e ainda tem a extensão, né? E ainda tem extensão. A gente só falou do ensino e da pesquisa, né? Mas Sim. tem esses três. E aí agora entra a extensão nesse novo currículo. Isso. E é realmente uma parte absolutamente importante do trabalho, né? Mas aí a gente tem que ficar fazendo malabarismo com as horas do dia, né? Para conseguir atender. E a parte da administração também, né? Além dos três, do tripé universitário, né? Ensino, pesquisa e extensão. Um dos motivos pelo qual a autonomia universitária existe porque, ou melhor, um dos custos, né, da existência da autonomia universitária é que a gente tem que administrar a própria universidade. Então, tem que dar conta do tripé, né, fundamental da universidade e ainda, né, lidar com a administração da universidade, né, tem que ocupar comissões, chefia de departamento, coordenação de curso, né, e, assim, também não quero soar, né, absolutamente apocalíptico, né? A gente sabe que no cenário global das profissões, né? A profissão de professor universitário ainda ocupa um lugar privilegiado, né? Eu não estou negando isso de forma alguma, né? Mas que tem, né? Sim, essas tensões de você ter que fazer caber na sua semana, né? Que só tem X horas, né? Todas essas coisas, e ainda tentar funcionar como um ser humano, né, um ser humano normal em casa, né, que tem família, né, tem amigos, tem que achar uns minutinhos para se divertir também, né? Exatamente. Antônio, nós chegamos ao final. Infelizmente, gente. Vão ter que ver as outras entrevistas e talvez a volta do professor João Ohara para ter mais. Olha, vendo você hoje aqui, eu tenho quase certeza que ele vai voltar. Não sei porquê, mas eu acho que ele vai voltar. Que ótimo. Com muito prazer. Mas bom, pessoal, nós chegamos ao fim do nosso episódio. Quero agradecer imensamente ao professor João Ohara por ter aceito esse convite. Muito obrigado mesmo, professor. Palavras finais? Não, eu que agradeço o convite, né? É um prazer grande estar aqui falando com vocês. Então, eu queria dizer... Então, além dos agradecimentos, queria dizer para os alunos, né, que se interessarem pela área de teoria, né, vão passar, né, por essa experiência de ler textos difíceis, vão ter suas crises, né, existenciais, mas que e de vez em quando, né, eventualmente a gente tromba, né, com colegas que são mais legais, menos legais, né? Mas que perseverem, né? E encontrem a sua galera, né? Encontrem seus amigos, né? A gente sempre acaba encontrando pessoas boas, com coisas interessantes a dizer, pessoas de bom coração, né? Com as quais a gente gosta de estar junto, se divertir, para além, né? Do aspecto profissional. Então, que perseverem, porque é possível, né? Encontrar, né, essas pessoas, encontrar essa comunidade, criar essa comunidade e, de alguma forma, né, acaba tornando o trabalho mais suportável, né, graças a essas pequenas alegrias, né, do dia a dia. A formação é uma maratona. É uma maratona, não é um sprint. É importante a gente saber disso. Bom, professor, como eu sempre faço alusão
a esse professor meu. Foi um prazer inenarrável tê-lo aqui conosco. Antônio, agradecer muito a você por ter aceito o convite. Obrigado a vocês, Volte mais vezes. Quando você quiser voltar, gente. saiba que as portas estão abertas. Obrigado, gente. E palavras finais? Bom, eu queria agradecer de novo ao pessoal do canal de História e principalmente falar um pouquinho sobre que a importância da teoria dentro do campo da história, ela não é trivial. Pensar sobre teoria é pensar sobre a forma como a gente vai falar sobre a história. E isso, se a gente abrir mão disso, a gente vai começar a contar a história e narrar a história de uma forma acrítica, ou pelo menos a gente vai comprometer a nossa crítica. Então, acho que uma palavra final minha, principalmente para a galera aí do primeiro ano, calouros ou segundos anistas que ainda não encontraram a teoria da história, que é uma vez que você encontrar e perceber que é um bicho de 7 cabeças, saiba que é um bicho de 7 cabeças que a gente precisa entender. E que uma vez que a gente passa a topar com isso, é necessário primeiro calma, e depois entender que as coisas foram escritas para serem entendidas, mesmo aquelas mais cabeludas. As pessoas querem que as suas ideias sejam entendidas, e é necessário que a gente se coloque como agente no processo de conhecimento. Se você não entendeu uma vez o texto, não tem problema. Lê daqui a uma semana. Se não entendeu na semana depois, conversa com seu colega, bora ler junto. E se isso não resolveu, vamos conversar com o professor. É necessário ser ativo no processo de conhecimento, principalmente com teoria da história. E eu sei que vocês vão encontrar coisas que vocês gostam, como eu encontrei, o Jobs encontrou, e o professor claramente encontrou. Eu acho que nós temos um professor aqui se formando, praticamente. Né? Professor, Com acho que certeza. você concorda. Com certeza. Olha, parabéns pelas palavras. Bom, nós também agradecemos à Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas por ceder esse espaço para a realização do videocast, aos professores Daniel Gomes de Carvalho e Gustavo Veloso pela orientação, e a todos os meus colegas que sempre estão envolvidos nos bastidores para que tudo isso aconteça, ocorra e chegue até vocês de alguma forma. Um abraço e até a próxima, pessoal. Até a próxima, gente.